Olá, estamos aqui nos estúdios da RTV Filmes para dar início a mais um podcast Consumo com Doribucô. Nós vamos trabalhar com 3 blocos. O primeiro comentamos sobre as notícias da semana, o segundo bloco convidados e o terceiro comentando sobre casos. Tudo com boas dicas, bons comentários e bom humor. A frase de hoje é simples. Como viver bem é simples. Você abriu, feche. Você acendeu, apague. E você ligou, desligue. Parece que não é importante, mas é muito importante esse tipo de conduta. Nosso comentário hoje, das notícias da semana, nós temos uma notícia muito boa. A nossa convidada, acredito que vai gostar. Aliás, a nossa convidada, ela é além de uma mulher inteligente, uma mulher muito bonita, e a minha primeira convidada. Depois vocês vão conhecer, se é que já não está aparecendo no vídeo. E é a dona da pensão. Uma criança escreveu uma carta a uma juíza pedindo para ter o nome do seu padrasto. Por quê? Ele, na cartinha do menino, o menino tinha 5 anos, colocou que o padrasto sempre comprou para ele roupas, material da escolinha, alimentos, tratou muito bem ele, sempre brincou com ele, então ele não queria mais aquele outro nome daquela outra pessoa que os abandonaram. A juíza, quando recebeu essa petição, se emocionou e foi pessoalmente conhecer a casa dessa criança que escreveu uma carta pedindo essa autorização, que obviamente foi concedida. O que quer dizer isso? Isso é o verdadeiro amor, o verdadeiro respeito. Outra notícia da semana, essa já não é tão boa. Foi uma discriminação, um preconceito muito grande de uma professora. Isso é uma ação, estou falando tudo de ação julgadas no Poder Judiciário, que aconteceu no Rio Grande do Sul. Imagine, ela estava na sala de aula quando entrou a professora, uma escola municipal do Rio Grande do Sul, e falou falas preconceituosas, dizendo assim: "Tu aí, mocinha, levanta esse bumbum de 50 toneladas e puxa essa cadeira para trás porque eu quero passar." Imagine uma professora que deve ensinar educação, orientação, toda a cultura, toda a parte da formação do caráter de uma criança de 9 anos, falar desse jeito. Chorou muito a criança, os alunos, coleguinhas fizeram muita brincadeira, ela não quis mais voltar à escola, comentou com a mãe entrou com uma ação junto com o advogado, e essa escola ela foi multada em R$10.000 e mais 1.500 também de reparações. Quer dizer, não se fala nada disso a ninguém, ainda mais a uma criança. Nós temos o exemplo de uma criança que quis o nome do padrasto e nós temos, infelizmente, uma professora, aliás, já foi suspensa, está em processo de demissão, que fala desse jeito. Olha que tristeza. Nós temos também uma notícia, isso é muito importante para vocês. Nesta época agora do superendividamento, que a população brasileira tem mais de 65% de pessoas superendividadas, aquelas que estão quebradas, já faliram se fosse uma empresa. Foi definido pelo Poder Judiciário que, no máximo, uma pessoa pode contrair até 35% de todos os seus proventos, seus recebimentos, seus salários. No máximo ele pode comprometer. O que nós estamos falando sobre isso? É uma outra questão que nós vamos falar num outro programa, que é a lei do superendividamento, que protege as pessoas brasileiras para não entrar em propostas, em promessas, em empréstimos que vêm de qualquer jeito, e as pessoas vão colocando esse dinheiro.
e tem até casos de pessoas de idade que moram dentro de uma residência, que sustenta aquela casa, mas todo mundo vive às custas dessa pessoa idosa e pede para ele contrair empréstimo e ele não consegue pagar, não consegue se alimentar, não consegue nem comprar remédio. A pessoa trabalhou a vida inteira e não consegue sobreviver com dignidade. Então essa é uma outra decisão muito importante que a instituição financeira só poderá, até o limite de 35%, ter todo o limite de desconto dos vencimentos de um consumidor que já está super endividado. Assim foi definido uma juíza em Pernambuco. Prestem atenção, avisem os seus familiares, seus conhecidos, no máximo, de tudo que ele ganha, ele pode comprometer 35%. Uma outra situação que nós tivemos também, com essa pandemia, as pessoas estão se resguardando, as pessoas de consciência. A minha convidada vai até comentar depois, no outro bloco, a falta de consciência, a falta de respeito, a falta de solidariedade com o outro e até com a família dela mesma, andando sem máscara, praticando aglomerações. E o que aconteceu com essa pessoa? Ela estava totalmente correta. Essa senhora, ela apresentou sintomas da Covid-19 e pediu, então, que fosse adiada a sua viagem. Ela comprou uma passagem, isso em janeiro de 2021. Agora, por quê? Com os sintomas da Covid que ela começou a apresentar, ela estava preocupada com a sua saúde e com a saúde das pessoas com qual e com quem ela teria contato e ligou para um site de venda de passagens. Ela havia comprado as passagens da companhia aérea e pediu para cancelar o voo e pediu o reembolso do que ela pagou. Foi surpreendida que a empresa negou a sua devolução, o seu reembolso. Diante dessa recusa totalmente inadequada, imprópria, proibitiva, ela entrou com uma ação contra a empresa aérea, que também não devolveu o dinheiro, e a empresa que vende as passagens pelo site, e pediu de volta os 1.199 que ela tinha pago pelos bilhetes aéreos. Obviamente, a decisão do Poder Judiciário foi favorável à consumidora, mas vocês veem que ela entrou com o pedido em janeiro, em junho saiu, o juiz da vara de São Paulo condenou a empresa aérea e a empresa do site a reembolsar a passageira. E ele anulou a cláusula do contrato que impedia reembolso por considerá-la, o juiz considerou totalmente abusiva. Imagina, você está com sintoma de Covid, você não quer viajar e ainda não devolve o dinheiro porque quer que você viaje. Olha que loucura. Isso é uma coisa até que a gente já conversou, eu em casa. Como é que vai controlar a aglomeração se está todo mundo junto dentro de ônibus, dentro de metrôs, dentro dos aeroportos? Ah, vão pôr distância no check-in, vão pôr distância no ingresso do avião. Tudo bem. Mas chegou lá dentro do avião, no mínimo eles teriam que tirar aquela poltrona do meio, pelo menos aquela poltrona do meio. Aí ficaria a pessoa duas separadas e com um espaço no meio. Não, lota o avião e aí, por incrível que pareça, pessoal, mais de 250 mil casos no mundo de recusa de utilizar as máscaras. Eu estou olhando toda hora para cá, porque a minha convidada, eu sou apaixonado, então eu me distraio e fico olhando para ela. Bom, continuando, a nossa forma de trabalho é sempre ajudar as pessoas com orientação preventiva, orientações das pessoas colocarem a vida em ordem e se prevenir. Gente, foi comentado na imprensa toda que os PIX tiveram, em forma de roubos, sequestros relâmpagos, mais de 200% de aumento nessas 2 semanas atrás. E os ladrões estão dando até entrevista, dizendo que a coisa mais fácil do mundo é assaltar alguém que tem Pix, porque coloca a arma na cabeça, a pessoa não pode fazer mais nada. É gente do Uber, é pessoas que saem do trabalho.
colocou a arma na cabeça e transfere o dinheiro. Então isso é totalmente complicado, não tem como você viver de uma maneira mais segura. Numa próxima oportunidade, nós vamos falar também como tentar se prevenir desses golpes. E agora vem o momento mais aguardado, por mim, né? Pelo menos por mim. Estou trazendo para vocês a minha convidada de hoje, a psicóloga, terapeuta Ieda Bucco. Por favor. Olá, Dori, obrigado pelo seu convite. E estamos aqui para falar um pouquinho, já que o nosso assunto é consumo, né? Falar um pouquinho do consumo, do impulso pela compra. O impulso que a pessoa tem de sair comprando. Uns chamam de compulsão. E essa compulsão nada mais é do que a falta de controle da pessoa de pensar, de refletir sobre a sua necessidade, né? O transtorno do impulso, ele reflete o desejo incontrolável. Ixi, eu estou gaguejando, olha só. Tá Fiquei nervosa porque está com na minha você, presença. Né? Prevalece, né, o desejo da compra, o impulso, aquela vontade de comprar e não se controla. Isso é a compulsão. E essa compulsão, ela no momento da compra, ela gera um prazer. Aí você vai, compra. Logo em seguida, esse prazer é substituído pela culpa. E aí entram os problemas que a pessoa passa a ter em relação a esse transtorno que vai incomodar muito não só a pessoa, como também as pessoas que estão à sua volta. Existe algumas características dessa pessoa, né? Ela compra, ela esconde, ela compra, ela dá de presente, ou ela compra e nem abre o pacote e esconde. Então, isso vai tentando esconder. Quando a pessoa está vendo que ela está se sentindo culpada, ela vai tentando esconder isso. E o consumo passa a ser doentio. Ela não pensa se ela precisa ou se ela não precisa. Né? Aquela orientação que você costuma dar de como saber consumir, você fala, vai pensar, você tem necessidade? Quais são mesmo as perguntas que você... Você tem que perguntar a si mesmo, pessoal de casa. A Ieda lembrou muito bem. Eu estou olhando para um produto, está me atraindo, ou um serviço, estou me interessado, demais isso aí. Pergunte-se a si mesmo. Eu realmente preciso disso? Eu tenho dinheiro para pagar por isso? E tem que ser agora, não pode aguardar. Experimente dormir à noite, no dia seguinte você vai ver que a vida vai lhe mostrar umas novas perspectivas. Isso significa que você vai poder planejar. E aí a gente entra num consumo consciente, que eu acredito que todas as pessoas que estão nesse sistema compulsivo, elas precisam de ajuda. E para ajudá-las, não só o terapeuta, o psicólogo, como também, em casos mais graves, o psiquiatra para medicamentar. A Organização Mundial de Saúde chama isso de onimania. Onimania? Onimania. Oni, significado de compras, mania, comprar demais, né? Então, isso é doença, gente. Isso é comparado, já tem estudos neurológicos onde faz a visão da imagem no cérebro de comportamental, eles viram que a mesma... durante o processo de exame da imagem cerebral, colocaram produtos de desejo, de compras que a pessoa poderia escolher e foi acionada uma área do cérebro. A mesma área que é acionada quando se coloca para uma pessoa que é drogadito a droga que ele gosta. A mesma área, ou seja, então há uma doença correlacionada e há uma comparação sobre isso. Então, é doença, tem que ser tratada. Para se tratar essa doença, não basta dar remédio para a pessoa. Hoje em dia, igual tem alcoólicos anônimos, drogadictos anônimos, tem também os compradores anônimos, né? Olha, é legal, eu queria conhecer. Legal. E
o processo é o mesmo, é trabalhar cada dia sem o uso, cada dia sem a compra, e vai passando, ganhando pontos e convivendo com aquele, segurar o processo, né? Não usar a droga, não usar o momento, o impulso da compra. Só que existe uma coisa que tanto para os doentes, os usuários de entorpecentes, como o comprador compulsivo, que é a necessidade da família tratar junto. Ah, mas eu não sou compradora compulsiva, meu filho é que é. Mas você começa a fazer o tratamento junto, você ajuda esse jovem, ou o marido, ou a esposa, a não ser tão compulsivo. Por quê? Vocês já viram, vocês devem ter visto já alguns programas de TV, mostra alguns seriados, séries. A pessoa está indo toda semana nos Alcoólicos Anônimos. Aí aquela familiar que quer testar se realmente está funcionando, resolve pôr uma garrafa de cachaça sobre a mesa, para ver se a pessoa vai resistir. Gente, isso a família tem que ajudar, não é ficar provocando. Tem que ajudar a não é esconder também, mas também não provocar. A mesma coisa compra. E se você está sentindo, percebendo que você está comprando demais, faz uma experiência, deixa o cartão de crédito guardado em casa, o cheque guardado em casa, e vai no shopping passear. Tá. Você vai se coçar de vontade de comprar, mas você vai perceber que você vai pensar se realmente você precisa. É um teste a ser feito. E o problema maior do comprador compulsivo são o acúmulo de dívidas. Porque vai comprando, aí não consegue pagar, aí faz empréstimo bancário. Aí não consegue pagar o empréstimo bancário, vai para agiota, vai para outros meios de conseguir esse dinheiro. Quando ele esconde tudo isso, a hora que a família descobre, isso dá um problema seríssimo na família. Casais que se separam, pais que brigam com os filhos, são coisas difíceis de fazer. Você citou a situação do idoso, que o pessoal usa, compra o material com o dinheiro, com o crédito que esse idoso tem. Olha só. Quem está sendo compulsivo? Prejudicando um familiar. Então, nós temos que tomar muito cuidado, prestar atenção nessas possibilidades de parar, planejar, verificar o que tem. Nesse tempo de pandemia, eu acredito que uma coisa boa que aconteceu, porque muitas pessoas relataram isso para a gente, foi parar para olhar o seu guarda-roupa, olhar as coisas que você tem, ver o que podia ser descartado, ver o que realmente você necessita. Então, se você teve esse tempo de pensar e refletir, porque as lojas estavam fechadas, cuidado, a hora que abrir a loja, você sai correndo para comprar. Faça a análise, você já teve tempo para fazer essa análise, aproveita ainda que você está ainda restrito com algumas saídas, faça uma análise do que você tem, o que pode ser reaproveitado, para que você diminua esse impulso, essa vontade de querer comprar. Que foi uma coisa interessante que nós notamos quando o comércio abriu, a impressão é que não tinha doença. Lotaram as ruas, o pessoal queria entrar nas lojas. Ninguém parou para refletir. Gente, eu fiquei parado, estava doente, é possível contaminar. A mesma coisa fica o comprador compulsivo. Ele tem que parar. Será que eu preciso realmente ir na loja hoje? Olha, gostei. Isso é uma parte só. E a Ida comentou uma situação, eu lembrei de uma reclamação que veio até mim. Um rapaz apareceu para reclamar no escritório que a televisão que ele comprou, a televisão é muito maior do que essa daqui, acho que uns 40, 50 polegadas, estava com defeito porque estava dando muita dor de cabeça nele. Aí conversa daqui e dali para saber onde é que ele instalou, como é que foi feita, se tem essa distância. Quando foi falado sobre essa distância, fizemos até uma visita no apartamento dele. Gente, a televisão de 50 polegadas, ela teria que ter uma distância de 3 a 4 metros de distância, do olho para a tela. Isso um oculista amigo meu primo, comentou sobre essa situação, que não pode fazer isso. E ele colocou ali, a quase 1 metro, porque o apartamento dele era muito pequeno. Ele teria que quebrar as paredes do apartamento do lado para poder pedir a autorização para o vizinho para ir lá quase na sala do vizinho. Então, isso é a compra compulsiva, como a Ieda comentou muito bem, que não se percebe se pode receber, comprar, adquirir. Se eu posso fazer isso, eu só quero, não vê os problemas que dá.
O maior o desejo, a vontade se sobrepondo à necessidade e à possibilidade, à saúde em relação a esse objeto. Então, a pessoa deseja tanto porque viu num filme, porque viu na casa do amigo, porque viu, quer se mostrar mais. É o caso dos adolescentes com celular, né? Hoje, surge um novo, quer trocar, surge um novo, quer trocar. Depois nós vamos falar sobre isso num outro programa, porque troca e depois não toma cuidado com ele. Aí acontecem os furtos, que a gente vê várias pessoas, infelizmente, sendo furtadas. E a Eda comentou muito bem, o meu amigo Theo, ele sabe até quem é essa pessoa. Ele, quando sai com a esposa dele para passear, ou no centro de Mogi, ou no shopping, ele não larga da mão dela. Eu falei, nossa, isso aqui é paixão. Ele falou, não é isso, é que se eu largar a mão dela, ela entra na primeira loja e já começa a gastar. Então, ele passeia de mão dada o tempo todo com ela para não largar da mãozinha dela. Então, tá bom, agora eu entendi. Aliás, falando nisso, quero mandar um grande abraço para a dona Arlete Magalhães. Sou fã dessa família. E também para a dona Simone, ela sabe de quem eu estou falando, que ela é uma pessoa de muita capacidade, muita honestidade, e ela conhece o Batman que eu estou falando. Mas continuando sobre a questão da compulsividade, que a gente percebe que as pessoas vão reclamar para a gente, né, na parte jurídica, na parte administrativa, procura os órgãos, porque esse cara da televisão ele falou que a televisão estava com defeito, quando você percebe que o defeito foi a compra dele. E por aí afora, você vai ver muitas situações que as pessoas não pensam se precisam, elas querem, porque quer fazer uma compensação. Ainda mais agora na pandemia, né? Muita gente não pode fazer muita coisa, então vou fazer compra. E aí dá problema. E o advento da internet é super fácil fazer compra, né? Então tem que tomar cuidado, só vai chegando. E ela não vê o dinheiro sair da carteira dela, não vê o dinheiro papel, a moeda. Ela passa só o cartão, ela não sentiu o problema no bolso. Lá na frente, no parcelamento do cartão, aí ela descobre que ela quebrou, que vem para dentro da lei do superendividamento, que nós vamos comentar futuramente sobre isso daí também. Então você que gosta de fazer compra, analise. E outra coisa, nós vamos falar logo sobre o quê? A Black Friday, um dos maiores eventos do comércio mundial. Toma cuidado, comece desde já a pesquisar se é que você tem algum interesse em fazer compra, e também loja física e loja virtual. Compre só depois se você chegar a alguma conclusão. E antes de comprar também, nós vamos repetir isso aí. Tem nota fiscal, tem loja física, tem manual de instrução, tem certificado de garantia, e aonde fica essa assistência técnica? Porque não é fácil você comprar alguma coisa e depois você ficar ali sem saber aonde levar, porque não tem onde entregar, como o caso de uma amiga minha costureira, ela comprou para o filho dela uma TV, e essa TV tinha que ser mandada em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Mandaram, nunca mais voltou, ela não tem dinheiro para buscar e gastaria mais para ir do que o próprio valor da televisão. Olha quanta coisa. E como você sempre orienta, tem sempre os sites que dizem se os sites de busca para saber se o site funciona ou não. E a Ieda comentou, não faça compra antes de observar o quê? Os sites. Quais sites? Reclame Aqui, o Procon, no chamado Cadastro de Reclamações Fundamentadas, que é a página onde tem as empresas que deram problema. O site consumidor.gov.br, isso é muito importante. E falar com seus amigos, falar com as suas pessoas de relacionamento que sejam de sua confiança. Não aquelas que sejam otimistas exageradamente. Não, você precisa acreditar que pode dar errado. E olha, dá errado. E é interessante que quando vem essas promoções muito grandes, né? A Black Friday, a promoção de Natal, o Dia dos Pais, o Dia das Mães, todo mundo quer comprar. Só que não para pensar, né, gente? Por exemplo, vai ter que pagar. E o pior é ficar depois mais vermelho que a roupa do Papai Noel, porque não tem dinheiro para pagar. Eu tenho uns 400, 450 casos, mas a direção da empresa já pediu para eu separar os mais possíveis. Sobraram acho que uns 3 para eu poder comentar. Mas tudo é verdade, tudo é processo, tudo tem documento. E eu fui lembrado agora sobre uma situação que uma coisa vinculou a outra.
Um rapaz, para agradar a namorada, ele comprou calcinhas comestíveis. Isso vende em qualquer lugar. E foram festejar o aniversário de namoro num motel. E conversa daqui, dali, beija daqui, dali, na suíte. E ele começou a comer a calcinha, mastigar a calcinha. Aquela era de morango. Ele comentou isso comigo lá. E daqui a pouco, ele, de vez em continuar o que ele teria que fazer, ele começou a sentir mal, vomitou, acabou a noite, teve que ir embora para uma unidade hospitalar para poder ver o que ele tinha. Foi embora, não fez nada. Aquela noite ele só comeu a calcinha. Qual foi o erro? Olhar a etiqueta da composição, da validade, se aquilo é possível ingestão, que tem nomes fictícios, fantasiosos. Como vocês estão sabendo, atualmente está sendo vendido o melzinho do amor. Já se recolheu muito disso em São Paulo, não sei se você já acompanhou isso, para saber o que é que faz parte daquela composição, se aquilo faz mal para o organismo. Porque as pessoas vendem como se fosse muito bom e a pessoa quer um desempenho sexual e compra aquela situação e daqui a pouco põe para dentro do organismo. E com esse assunto, Dona Ieda, eu lembrei o caso de um rapaz que queria incrementar a vida sexual, um casado. E teve a ideia de comprar um colchão d'água, sem contar para a mulher, que estava trabalhando. Ele chegou mais cedo naquele dia para receber a encomenda, chegou o colchão, já pegou o colchão, já abriu a embalagem, já começou a encher de água, nem leu instrução, nem leu manual de garantia, assistência técnica, nada, ele só queria encher de água aquilo, que era colchão d'água, para poder fazer uso logo. Fez um jantar para a esposa, quando ela chegou, viu aquele jantar, luz de vela, ficou contente com a atenção, come a comida, beija daqui, beija dali, foram para o quarto, ele com todo carinho, Ieda, colocou a esposa na cama e ela deitou ali, né, pronta para receber o amado, que vai com todo cuidado, carinho, põe o joelho no colchão, põe a mão do lado da cabeça dela. Quando ele vai pôr a outra mão, o colchão d'água afundou, e quando afundou, ele afundou junto com o casal e ela, coitada, para poder se equilibrar, levantou as pernas, deu uma joelhada no pingolim dele, já caiu do lado, já ficou ruim, ela se sentiu mal, porque aquilo começou a balançar, parecia um navio em alto mar em noite de tempestade, ela vomitou, ele ficou doente, também foram de novo no hospital para arrumar o pingolim. Vai lá para reclamar comigo que o produto estava com defeito. Você lê as instruções? Não. Você viu que tinha uma linha de segurança, uma linha vermelha que é o nível de segurança da água, exatamente para não ficar ali, né, balançando. Não tem segurança. Você põe a mão, aquele negócio vira, aquilo fica horrível. É uma reclamação sem procedência, foi arquivada, como foi arquivada também a calcinha, porque está lá, cuidado, pode vir a fazer mal. Então, esses dois casos que nós comentamos hoje é para você ter uma ideia, se você quer comprar alguma coisa, pense se aquilo vai fazer bem e antes, por favor, leia as instruções, leia a parte aonde vou reclamar para saber se você tem razão ou não. Eu não sei, mas eu acredito que a gente já esteja com o tempo terminando. Mas deixa eu te perguntar. Não foi ainda? Então, a dona da pensão quer falar comigo. Como é que você age quando uma pessoa traz um caso desse para você? Não dá vontade de rir, de sair? Uma coisa que a Ieda colocou, nunca ria na frente da pessoa. Você segura, sai um momento, eu vou fazer uma pesquisa junto aos livros que eu tenho na outra sala, você vai na outra sala, fecha a porta, você esculhamba-se de rir, ri bastante, para quando voltar você toma um ar, analisando o seu caso, encontrei na legislação que o artigo, você começa a comentar, porque se você ri, o problema é dele, aquilo afetou a ele, então ele se sente mal, ele pode até se sentir diminuído. Agora, duas reclamações improcedentes que não deram certo. Então, agradecendo a vocês, hoje foi o nosso podcast de estreia. Espero que gostem
Quero agradecer a minha querida convidada Ieda, vai comentar rapidamente. E com isso, semana que vem voltaremos com novas dicas, novos comentários, novos casos, sempre orientação do bem, orientação preventiva, que possa auxiliar você numa linguagem muito fácil de poder se entender. Por favor, Ieda. Eu agradeço o convite, foi muito bom. Interessante ser entrevistada pelo marido, hein, gente? Muito interessante. E depois eu vou pedir para colocarem o telefone de contato para quem quiser mandar perguntas e sugestões para o seu programa. Pode falar, você tem? Eu acho que eu tenho. Lembra que é 97373-8899. Por favor, repita. 97373-8899. Não mande pergunta difícil, hein? Estamos juntos, até a próxima, se Deus quiser.